Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Boa noite. Estarmos juntas aqui agora no perfil Nutrindo Asas para falarmos sobre como preparar os filhos para o mundo, como lidarmos com aquele momento em que chega a hora deles seguirem os seus caminhos, construírem suas próprias histórias, de como nós, mães, podemos nos preparar para este momento. Então, estou muito feliz de estarmos juntos novamente, hoje com uma convidada muito especial, que todos vocês conhecem, que é a Tânia Kalil, que é uma artista maravilhosa, uma atriz riquíssima, esposa do Jair, mãe da Isabela, de 16 anos, da Laura, de 12 anos. A Tânia é psicóloga e é uma mulher maravilhosa que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente por conta de um trabalho de autoconhecimento que eu fiz, dois projetos de autoconhecimento que eu fiz com ela e outras amigas queridas. Ela mora aqui na cidade que eu moro. E ela, então, a Tânia tocou o meu coração com a sua amorosidade, com a sua gentileza, com o seu cuidado. E vocês vão ver que é uma pessoa que ilumina, daquelas pessoas assim que espalham luz por onde passa. Vamos ver se a Tânia já está por aqui para colocá-la dentro da live. Chamá-la. Vamos ver aqui. Vamos ver. Ah, Oba! ei, querida, deixa eu levantar aqui. Que alegria, Cris, estar aqui com você, com Ai, vocês. muito obrigada por aceitar este convite para a gente falar de um assunto tão importante, tão relevante, necessário em muitos processos de mudanças em nossas vidas, né? E principalmente quando a gente pensa em filhos saindo de casa, né? Nem me fale, Cris, eu já te comentei assim que eu adoro o seu trabalho, fico muito feliz de cada vez mais você estar conectando mais pessoas e investindo tanta energia com o seu belo trabalho em auxiliar mulheres, mães que estão aí transicionando em vários aspectos da vida e principalmente nesse quando os filhos saem de casa. Eu já te contei que eu tenho medo do cão, mas o seu trabalho é magnífico por isso, porque de certa forma, em algum momento da vida, as mães vão passar por situações assim, né? Sem dúvida. Antes ou tarde, chegará. Sem dúvida. E este tema, eu fiz questão de te convidar para a gente falar sobre esse tema, porque reinventar-se é um tema que você fala muito dentro do seu projeto no Palco da Vida, Sim. né? Em que você ajuda mulheres maduras, vamos dizer assim, depois dos seus 40 anos, muitas, inclusive, até passando por este processo justamente de filhos saindo de casa, né? E eu, com o meu olhar focado nisso, eu achei que seria muito bacana, porque eu também falo muito sobre isso, porque isso é algo realmente fundamental da gente ter esse olhar, de se reinventar, de quem sou eu, o que eu quero, o que eu gosto, a partir deste momento, né? E então, por isso eu quis te convidar, porque você fala sobre isso e desenvolve um projeto maravilhoso. E quero ouvir um pouquinho de você, né? A gente trazer isso para cá, o que que você, qual que é o teu olhar para essa questão da importância da gente se reinventar e principalmente considerando este momento que você ainda não passou, mas que em breve, morando aqui nos Estados Unidos, com uma filha de 16 anos, passará, né? Que eu passei, daqui 3 anos o meu também vai embora junto com a Isa.
É, Duas vezes, né? exato, o meu vai ser o meu caçula, a sua eu sou mais velha, vai ser a primeira experiência. Eu já estou vivenciando. Foi daí que surgiu, inclusive, essa ideia de fazer este trabalho, né? Tem tudo a ver, inclusive a minha história tem a ver com o nosso tema. Foi uma forma que eu encontrei também de me reinventar, de criar este projeto no digital. E falar sobre este assunto que é a minha verdade, a minha realidade, a minha história, né? Eu sou muito E grata, Cris, por você me convidar e abrir esse espaço para falar desse tema que, antes de tudo, né, a saída dos filhos é uma consequência, né, é conhecidamente como um momento muito desafiador assim, para as mulheres, para as mães, e ele vem carregado num momento da vida que, na maioria das vezes, nós, na nossa individualidade, a mãe, a mulher, está passando por um momento de reavaliação, né? De quem eu sou, para onde vou. Meu filho adolescente, que me traz muitos questionamentos, né? Embate comigo e é meu amor absoluto e vai embora daqui a pouco. E me lembra da minha juventude, que já não é mais daquele jeito e que eu já estou do meio da vida para frente. Quer dizer, acho que essa. Outro dia minha médica falou: eu odeio essa palavra, meia-idade, mas meio que é, né? É a meia-idade, já tem meio da vida, meio da jornada, teoricamente, né? Para a gente se chamar. Então, esses. Depois dos 40, os 50, ele traz, acho que é um momento da vida, né, que se fala muito no universo masculino como a idade do lobo, e no universo feminino temos inúmeras transições hormonais acontecendo e um olhar para o que eu fiz até agora, já um pouco distanciado, e o que eu quero fazer para o meu futuro ainda com um pouco de abismo, medo, vontade e juventude também, né? Porque a gente hoje em dia, depois dos 40, nessa bendita meia-idade, por que não? A gente ainda tem muita vontade de criar, de construir, de existir, de sem rever. dúvida. Então, eu Principalmente. acho que é um momento muito nobre do universo feminino Exato. também. Não, e principalmente porque cada vez mais, com a evolução da medicina, né, a tendência é que nós vivamos muito mais, né? Muito mais tempo. E por que a gente precisa passar uma existência fazendo a mesma coisa? Precisamos disso. A gente amadurece, a gente muda, a gente cresce, a gente ganha tanta experiência de vida, a gente se redescobre em muitos momentos. Então, por que não nos reinventarmos, né? Sempre que necessário. E sempre que passamos por algum, né, por algum desafio, ou simplesmente porque a gente deseja mesmo. E essa maturidade, essa idade, né, meia idade, ela nos traz essas reflexões, né? E coincide com momentos importantes também associados à maternidade, no caso das mulheres que são mães, porque é exatamente nessa, mais ou menos, nessa faixa etária que os filhos começam a seguir os seus próprios caminhos, né? Sim, eu acho que isso que você comentou, né, de o ressignificar, o reinventar, na minha concepção, por ser artista, por ser intensa e emocional, é diário. Porque a gente já tem que se autogerenciar o humor, a energia, a vitalidade, que ficam muito transformadas nessa faixa, nesse momento da vida, da maturidade. A gente já não tem o mesmo pique, mas tem muito pique. Como que eu escolho, né? Desde as coisas mais simples, o que eu me alimento, como eu me exercito, como eu olho para o mundo, como eu agradeço que eu já tenho, sem deixar de ir atrás do que eu ainda desejo. Então, eu acho que essa reinvenção, para mim foi muito claro, assim, e até parece, quando eu lembro, foi meio um estalar, assim. Sempre fiz muito esse movimento de olhar para dentro, de tentar compreender as minhas emoções, minhas intensidades, meus sonhos, minhas dores. Mas quando eu fiz 40 anos foi muito claro assim para mim de olhar para a Isabela com então 10 anos, ver ela da minha altura, porque as bichinhas que são compridas e altas, eu não sou, e olhar e falar, cara, eu só trabalhei. Ela tem 10 anos já. Ela é da minha altura, ela já troca ideias super, né, de igual para igual, apesar de ser uma criança,
será que é assim que eu quero continuar vivendo, né? O resto do meu tempo com elas, porque ele é curto, né? Porque depois elas vão para o mundo. Se ela já tem 10, a maior parte dessa infância passou e eu trabalhei desenfreadamente por ser um trabalho que eu morava numa cidade, trabalhava em outra, e isso é muito, né, ele põe um plus de desgaste do que um trabalho que já é maravilhoso, mas desgastante existe, como muitos dos nossos trabalhos aqui. Mas a coisa do viajar na maternidade, ele pega muito, né? Então, e eu pensei, como eu preciso rever isso que eu criei, isso que eu batalhei, isso que é minha vida, porque o meu trabalho sempre foi uma força motriz muito gigante assim na minha vida, mas a minha família também. E eu senti que estava um pouco o pêndulo muito mais para o trabalho. E eu não estava fluindo do jeito que eu gosto de fluir, assim, não estava com a minha vitalidade de um jeito que eu sentia que eu merecia, que eu posso, que é minha. Então, isso para mim foi uma grande mudança, assim, de querer me ressignificar e leva anos, né? Não é uma coisa que a gente, vou mudar. A gente acabou mudando de país como uma experiência que era para ser 6 meses, para se rever, e muitas coisas foram acontecendo no caminho. Mas quando eu digo que todo dia é uma oportunidade, porque de você não fazer igual o dia anterior, você já está se revendo. Será que isso funciona um pouco mais? Né? Será que eu sempre falo da alimentação, porque o que a gente come, se a gente consegue cuidar um pouquinho do que come, porque é hábito, é padrão, ele vem, é mais forte. 3 da tarde, 4 da tarde, me dá vontade de abrir um saco de salgadinho. É fato. O meu corpo ele já está naquele movimento. Então, como é que eu sou mais forte do que esse padrão que já está funcionando no automático e paro para me rever? Então, assim, eu acho que ressignificar é dessas pequenas coisas. Hoje eu vou ser mais forte do que esse hábito, mais forte do que esse pensamento ou que reclama, ou que está sempre dono da verdade, ou que está merecendo um olhar mais carinhoso para eu rever. Então, ressignificar é um processo, mas Uhum. rever é o primeiro passo de você botar uma vontade em rever alguma coisa que já não está sendo tão funcional na sua vida, né? Para a hora que chegar na saída dos filhos de casa, a gente também está acostumado a se rever, porque é um corte brutal, né? Sem Assim como o dúvida. desmame, né? Eu sempre lembro porque o, o, o desmame do bebê, para mim, foi muito marcante, assim. A hora que o bebê fala, mãe, não quero mais mamar, né? Te dá aquela empurradinha, assim. Para gente, mãe, para quem gosta, que teve uma boa experiência na amamentação, é muito duro. É como se o bebê tivesse, né, dando o aval ali da liberdade para aquela forma de funcionar, para ir para outra, mas a gente, mãe, fala como assim? É uma rejeição, né? De certa forma por mais que você olhe com graça, sabendo que isso vai chegar, lá no fundo você fala, cara, dói, né? Dói É. a mãozinha te empurrar, assim. Então é rever desde sempre a maternidade, mas rever a gente antes de ser mãe, né? Rever aquele hábito que me incomoda. Como é que eu ressignifico essa minha vida que está indo numa direção que eu não estou tanto nas rédeas? Como é que eu transformo um pequeno hábito? Como eu realmente invisto a minha energia em me colocar diferente no meu dia, na minha vida ordinária, no meu passinho diário? Falei um monte. Olhar. Não, mas é exatamente isso, é o olhar, né? É a gente olhar e realmente parar de viver no piloto automático, né? Porque a gente tem o hábito, acorda, já vai, já vê o celular, já faz não sei o quê, piripororó, já começa o dia. A gente está nesse constante piloto automático sem ter o hábito de, opa, deixa eu olhar para mim, né? Parar um pouquinho, rever o que que eu fiz ontem, o que que eu posso fazer diferente. É muito importante porque é isso que faz com que a gente venha para o estado de presença, né? E que a gente tenha vamos dizer assim, consciência do que a gente realmente está fazendo, né? E através desse movimento diário, a gente vai conseguindo aos pouquinhos, então, ir definindo e criando ali o que a gente deseja, o que a gente busca, o que a gente quer.
E como você falou, é um processo. Aquilo da gente, a mudança, essa coisa do filho sair de casa, vou, né? A gente quando entra nessa, como você falou com os seus 40 anos, que você olhou e percebeu que não era aquilo que você queria uma mudança. Não é assim, tá, pronto, vou mudar. É um processo. É um processo que depende desse olhar diário, é um processo que depende da gente tomar a decisão do que quero fazer assim como você tomou, ou eu como eu tomei, no caso, quando a minha filha, né, me percebi prestes a minha filha indo embora de casa e senti meu coração apertado, e eu com tanto conhecimento desse olhar sistêmico, tomei a decisão, eu vou me preparar, né? A gente precisa se preparar para este momento. E a nossa história de maternidade, você falou da amamentação, né? O desmame, o primeiro, o parto, né? A saída do neném da nossa barriga já é uma mini separação, né? Aí o desmame é a outra separação. Aí a criança vai para a escola, é a outra separação, né? Vão crescendo, viram adolescentes, começam a ir viver por aí na casa dos amigos, outra separação, até que chega um momento que realmente eles vão seguir para o mundo, né? Sim. Então esses processos são todos muito importantes da gente vivenciar com consciência. É Sim. isso que faz a diferença. E esses ciclos, né, que acaba que a vida vai trazendo, e a gente está falando de uma realidade bastante de quem mora no exterior, porque eu não sei você, mas eu fiz faculdade no Brasil e eu Também. morei próximo à minha mãe. Então, assim, nem tinha esse pensamento de ir para longe. Eu morava em São Paulo, tinha ótimas faculdades, eu queria estar ali mesmo, perto deles. Agora, a gente que é latino e mora no exterior tem esse buraco muito mais não planejado, né, dessa saída dos filhos, porque não fez parte, a gente não cresceu ouvindo isso. O jovem de 17 anos vai sair fora, vai morar no outro, num lugar que é mais longe do que voltar para o Brasil, né? Vai morar, sei lá, na outra costa, no outro estado. Então, isso realmente é algo que é muito, que mexe muito, mas se a gente não tiver cultivando esse aspecto interno, de autoconhecimento, de olhar para si mesmo, porque a gente, como a maternidade, ela é uma beleza e ela é uma cilada para que a gente esqueça de habitar a si mesmo, né? Habitar a própria história, porque vai tendo graça estar ali para os outros, servir os filhos, tá? Viver essa realidade, né, com eles, com a família. E ao mesmo tempo, se a gente não valoriza esse espaço individual do feminino, né, Tânia, Cris, a gente mingua e vai perceber muito quando o buraco acontece, né? Agora, eu fico pensando, se a gente não planejar, não pensar, eu não sou uma pessoa que planejo muito, eu sou muito intuitiva e vou indo e a vida sempre foi me trazendo as coisas que eu precisava viver, porque eu me proponho a me abrir. Planejar para mim é engraçado, porque muitas vezes eu planejo e aparece um trabalho do outro lado. Então, a minha rota, eu já vi que eu tenho que sempre ser suave nas rotas, porque elas acontecem. Cada um tem que ir percebendo o seu. E às vezes eu me engano, porque eu não traço as minhas retas, espero que eu vou fazendo as coisas meio do jeito artista bailarina e elas vão acontecer. E para algumas coisas a gente precisa do direcionamento, né? Mas se isso não está na sua atmosfera de reflexão, que essa mudança grande com a saída dos filhos vai chegar, eu imagino que deve ser um baque muito, muito, muito violento, porque sempre é, né? Você morando aqui, imagino que também os seus pais, mesmo que a gente veio adulto, é muito duro para os pais saber que a gente vai 2, 3, 4 vezes no ano ver o filho. É verdade. E a gente já sendo, né? Os nossos pais já tendo idade, a gente meia idade. Agora, imagina para 17 anos você ver o seu bichinho ali, né, saindo. Então, se a gente não tiver habitando o nosso próprio espaço, quando esse espaço for ressignificado, a casa, os papéis dentro da casa, quando isso for desalojado, de certa forma, com a saída né, de um dos filhos, a gente fica, eu acredito, um bagaço, né? E você sabe que
Desculpa, Não, continua. eu ia te perguntar como que pode ser um trabalho, Cris, como é o seu trabalho, assim, eu fico curiosa para ir se planejando, né? E se Sim, cuidando e se organizando para esses momentos de transformação, que não é só isso. Pode acontecer uma curva no meio do caminho. claro. Você o marido ser transferido para Dubai e você ganhar um trabalho no Chile. Sei lá, tô É, falando o nosso trabalho que é muito inconstante aqui. sim. Pode acontecer. Sem dúvida. E, na verdade, eu sempre falo, né? Aliás, existe uma frase do Jung que eu citei recentemente, já não sei se foi em alguma live ou se foi em algum vídeo que eu fiz, ou que fala mais ou menos assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E essa frase, ela é tão perfeita porque o caminho para qualquer coisa, para qualquer decisão, para enfrentar as situações, para estarmos centrados ali, ocupando o nosso espaço, como você mencionou, é o olhar para dentro. É a gente se autoconhecer, a gente fazer esse mergulho dentro da nossa, vamos dizer, do nosso coração, né, do nosso corpo, nos escutarmos, sabermos nos percebermos, o que estamos sentindo e trabalharmos isso através da nossa consciência, através de né, de aprendizado, de expansão de consciência, de crescimento, de olhar. E existem vários meios. Então, por exemplo, quando a minha filha saiu, eu dentro do meu olhar da terapia sistêmica, né, que olha para um indivíduo não apenas olhando para ele, mas tudo que aquele indivíduo carrega, né, todas as histórias dos seus ancestrais, nós somos frutos dos nossos pais e carregamos padrões de comportamento, carregamos crenças, carregamos uma série de coisas que não são nossas, mas que nós recebemos e que acabam fazendo parte de nós. Então, através deste olhar em que a gente olha para dentro, considerando toda a nossa história, todas as nossas raízes, em que a gente aprende a se nutrir, né, trazer essa força que vem da nossa ancestralidade, que somos compostos dela, né, nos fortalecermos através disso, a gente consegue estar preparado para enfrentar qualquer coisa. E principalmente, que eu acho que é o mais importante, que foi o que fez com que realmente eu tomasse a decisão de ficar bem para o momento em que minha filha sairia. É o fato de que nossa comunicação, a comunicação que nós temos dentro de um sistema, de qualquer sistema, principalmente dentro do nosso sistema familiar, não é o que a gente fala, é o que a gente emana, é o que a gente sente. Então, se você chega para um filho e fala: tchau, filho, vai com Deus, vai seguir sua vida aí, eu tô bem, vai tranquila, mas você está destruída por dentro, ele não vai receber: vai, filho, tá tudo ótimo, eu tô ótimo. Não, ele vai sentir a sua, que você tá destruída por dentro. É essa a mensagem que ele vai receber. Então, é muito importante a gente usar o nosso termômetro do nosso coração. Nosso termômetro é o nosso coração. Quando a gente pensa: eu tô preparada para esse momento, sente um negocinho aqui. Não, então vamos lá, deixa eu ver o que eu posso fazer. E aí, através desse olhar para dentro, então, a gente fazer essa construção de olhar para nossa criança interior, da gente se auto-perceber e se transformar. É uma é uma jornada, é um processo. E, Sim, e eu acho também legal a gente não pensar, né, nessa, uma das circunstâncias de mudança, como essa, muito, né, presente aqui nas nossas etapas, mas achar que o preparo vai impedir o sofrimento, né? A dor existe, a dor, né? O sofrimento ele pode ser diminuído, sim, mas a dor dessa transformação ela vai existir. Então, assim, essa ilusão de que eu vou estar para criança, o jovem também não está super preparado, né? não, A gente ouve aqui histórias de vários que estão se adaptando, muitos que vão e voltam, porque é super desafiador. Então, assim, ninguém está pronto. É igual falar: você está pronta para ser mãe?
De certa forma, sim, mas você não tem a menor ideia. Até você ser, e a outra gestação é Hum. diferente da primeira. Você acha que você sabe tudo? Para quem tem três, quatro, imagino que cada um é uma jornada. Então, assim, pronta, a gente vai fazer de tudo para estar, né? Claro. Para que esse sofrimento seja diminuído. Mas a dor, de alguma forma, ela vai existir, mas que essa dor seja até um fator. Propulsor para que a gente busque caminhos, porque ela Sim. vai estar ali, né? Como eu vou me lembrar de mim, né? Nesse espaço onde não tem mais a minha filha morando aqui, onde é esse horário vago, o que eu vou fazer para mim, o que eu vou fazer para servir o outro, a comunidade, como é que eu vou me sentir útil, né? Na minha vida com esse espaço que vai ficar vazio, E é né? aí que entra o se reinventar, né? Porque essa dor que você fala, falando por mim, pela minha experiência, é a dor da saudade, vamos dizer assim, de não ter mais, né, nosso serzinho ali do nosso lado, aquele serzinho que a gente tanto ama, e a gente não poder mais fazer as coisas que a gente gostava de fazer, ou a companhia, ou a conversa, ou o toque, a presença física. E aí é que entra essa ideia, né, de o que eu vou fazer agora? Como eu posso usar essa minha energia de mãe que eu usava, né, que eu tinha aquela função de do cuidado? Como eu posso pegar? Que eu posso fazer com essa energia e transformar em algo que eu goste, que eu ame, que seja, né, eu esteja a serviço de algo maior. Então, é esse o processo. E que existe, né, a necessidade da gente, naquele momento também, parar e olhar para a gente, né? Mas espera aí, quem sou eu agora nesse momento? Porque nós, depois que chegamos na meia-idade, com tantas transformações, com tantas vivências, né, quem sou eu agora? Né? Não sou mais aquela Cris quando a minha filha nasceu, quando eu tive meu primeiro filho, segundo filho. Quem é a Cris hoje? Que, né? Quem é a Tânia hoje, com uma filha de 16 e uma filha de 12? Não é mais a mesma Tânia que chegou aos 40 anos, que com 40 anos decidiu fazer essa transformação, né, de se reinventar e de estar mais focada na família. Quem é essa Tânia hoje? Né? Eu acho que isso é o caminho. É, Né? e isso, outro dia eu tava, não sei o que a gente estava falando, eu acho que isso é coisa, né, do dia que todas nós passamos, mas fala, cara, já acabou o primeiro semestre, né? Já acabou, assim, em julho praticamente, e pensa no tempo. Eu estava conversando até com a Isabela sobre a questão do tempo, da física quântica em algum aspecto, até ter estudos de será que esse tempo está mais rápido, mas, meu, é muito complexo, né? Falar sobre isso nessas questões que são tão etéreas para quem não é um compreendedor, né, de física quântica e tal. Mas tudo passa muito rápido. Mas quando a gente olha e fala 6 meses, como eu mudei esse ano? E aí eu até deixo um convite para que a gente aqui pense: será que eu estou muito parecida com o que eu estava há 6 meses atrás, há 4 meses atrás? Será que muitas coisas aconteceram? E às vezes não são coisas assim, né? Eu posso estar ou desempregada igual, com o trabalho igual, não nessas grandes mudanças, mas nas coisas mais sutis. Será que eu caminhei alguma coisa? Será que eu só estou patinando? Acho que são perguntas importantes, porque quando a gente pensa num semestre, coisas acontecem. Já é um tanto de tempo que a gente consegue avaliar. Será que eu tô igual há pouco tempo atrás? É que eu faço aniversário em julho, então sempre é interessante porque você pensa, puta, já foi meio do ano, né? Como é que eu passei esse meio do ano? Mas, então, para mim, vale essa avaliação e a Isabela também. A gente faz com 2 dias de diferença. Então, a gente estava pensando nessa questão do tempo, que para mim tem sido uma força muito grande no meu trabalho, o tempo, porque o tempo ele mostra para a gente como tudo efêmero em É, alguns pontos e como o simples ele deve ser muito valorizado, porque conversando com muitas pessoas que trabalham sobre a jornada da vida, né? E que trabalham às vezes com doentes terminais, falam que como a gente perde tempo fazendo tantas coisas, não é querer ser poliana, mas assim, é ser poliana,
também, será que eu estou vivendo essa jornada do jeito significativo para mim, antes de tudo? Uhum. Porque pode ser para o meu filho, né? Se eu estou me matando, fazendo tudo para ele, me esquecendo, para ele deve ser super significativo. Para o meu marido, se eu abrir mão de tudo para estar com ele, para fazer a casa funcionar, pode ser super significativo para o outro, mas e para mim, né? O que eu tenho feito da minha jornada tem sido diferente ou eu só estou me repetindo? E se eu estou me repetindo, tudo bem, porque amanhã, hoje, à noite, é um momento para ressignificar, para reolhar, eu acho, né? Para rever, Rever. né, essa situação que eu estou vivendo. Mas assim, não dá para a gente culpar o externo, porque acho que quando a gente chega nessa meia-idade que a gente está falando, chega de atribuir, que seja ao esposo, que seja ao filho adolescente que só chega chutando a porta, que seja eu que abri mão de tudo para estar aqui com ele. Chega, porque senão a gente se coloca nesse lugar de vítima, que eu sinto que a gente vai repetindo padrões e essa questão do tempo, ela se esvai. Eu vou Uhum. passar o meu tempo culpando o meu trabalho que me mandou embora, o meu trabalho que só me coloca nesse personagem, ou o meu marido que vai... É tão curto tudo. E a gente, mulher, tem essa tendência de vitimar também, vitimizar. Então, assim, o que eu tenho falado é o que eu falo para mim. Quando eu falo, já deu, né? Uhum. Muda o disco. Já Uhum. tá bom? Já repeti, ai, que eu tô exausto, que meus hormônios... Tá bom. Realmente os hormônios estão diferentes. Eu tô mais cansada. E o que que eu vou fazer com isso? Né? Aquela outra frase, acho que é do Jung também. O que eu vou fazer com o que fizeram de mim? A Uhum. situação está, o mundo está, né? Tá tudo em tamanha turbulência. E o que eu vou fazer por mim? Então, acho que ressignificar, antes de tudo, é catar essa rédea da vida. Olhar e falar, eu estou no comando. Uhum. Dentro desse universo, o comando é divino, né? Ele é muito maior. Mas dentro desse aspecto que me compete, eu tenho essa rédea. E o Exato. meu projeto no palco da vida, ele fala sobre isso, como eu ensaio na minha vida ordinária o que eu quero viver. Como eu piso nesse palco da minha vida, do amanhecer, da porta que eu abro, do bom dia para mim, que eu acordo sem ninguém, né? Eu acordo antes de todo mundo. Como é que eu vou dar o meu bom dia para minha jornada deste dia? Eu posso dar falando, ai, eu quero voltar para a cama. Muitas vezes eu quero, tá bom, eu quero voltar para a cama, mas agora eu posso fazer diferente do que só querer voltar para a cama e dormir. Eu posso olhar o que eu já tenho, eu posso agradecer, que não é piegas, né? A gente muda realmente a vibração na hora que a gente vê o que eu já tenho. O que eu Uhum. já tenho, como eu vou Uhum. atrás do que eu não tenho, né? Como eu Exato. pratico o que eu quero instalar, sem perder o que já está, né? Então, eu acho que essa rédea da vida é tão importante, porque eu me pego muitas vezes, quando a Isa for sair de casa daqui a 3 anos, como eu vou estar? Senão eu vou estar despedaçada. É. E esse olhar, né, isso que você comentou, porque meu aniversário e é algo ano novo, a gente geralmente espera por momentos assim especiais para se auto-questionar, né? Para fazer deixa eu fazer um histórico aqui do que aconteceu e foi interessante porque ontem eu li alguma coisa, não me lembro exatamente aonde, eu nem conhecia que existe o calendário, quer dizer, eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia muito bem, existe o calendário Maia. É agora, não é? Hoje é o primeiro dia do Ano Novo Maia. E ontem existe um dia que é o dia entre o último dia do ano e o primeiro dia do ano, que é considerado o dia do perdão, para você fazer essa reflexão e você ressignificar as suas histórias. Então é um momento, é um dia inteiro para você refletir sobre o que você viveu, o que você construiu até ali, o caminho que você percorreu e perdoar, se perdoar por não ter eventualmente conquistado as metas que você tinha traçado lá um tempo atrás, se perdoar pelas coisas que você fez, perdoar aos outros pelo que te fizeram. Eu achei tão maravilhoso. E isso é algo que a gente deveria fazer sempre, não esperar um ano passar, não esperar chegar o nosso aniversário, não esperar o ano novo, não esperar. É algo para a gente estar ali constantemente revendo. Como você falou, acordei, né? Eu gosto de falar assim, se eu acordei respirando, eu posso recomeçar, né? Mais um dia que eu estou aqui, estou viva,
então eu posso fazer diferente. E a gente tem esse olhar, né? A gente, de repente, criar o hábito de, antes de dormir, refletir sobre o nosso dia, escolher algo para a gente agradecer por aquele dia, né? E assim a gente vai construindo esse hábito de estarmos ressignificando, de estarmos recomeçando, de estarmos, né, trazendo um significado maior e também estarmos nos preparando para aquilo que a gente, em algum momento, vai enfrentar, no caso do nosso tema, quando o filho sair de casa. Né? E a gente, aos pouquinhos, a cada dia, fazendo, né, processos assim. Eu acho que exige muita honestidade, né, nesse processo. Olhar para dentro, às vezes a gente, como, né, psicólogas aqui, interessadas por esse universo interno, muitas vezes a gente fala olhar para dentro, para alguém que está muito na frenesi da vida, né, no luto e fuga, ou por necessidade, ou, né, ou porque entrou nesse sistema que muitas vezes muitas pessoas muito bem-sucedidas com condições financeiras também entram. Não é só o luto ou fuga de quem realmente precisa, né, daquele dia trazer o alimento para a mesa. Quando a gente aciona esse funcionamento de batalha, ele é tão viciante para o nosso sistema, ele produz tantos hormônios, o estresse, né, o famoso estresse, o processo dele no nosso corpo e no nosso aparelho neurológico, ele é tão viciante que a gente não consegue sair de cena, olhar e voltar. Então, às vezes, reavaliar a situação quando a gente está nessa loucura é muito difícil. Então, eu falo, olha para dentro, eu não consigo, o nível de ansiedade, de estresse está tão apontado que quando você dá um passo atrás para tentar sair dele, ele é muito mais poderoso e forte, né? O sistema ele vai deixando os miasmas no nosso corpo. Então, ele leva tempo para esse movimento de vou dar um passo atrás, olhar a minha situação, que é o famoso presentificar. Eu vou tentar habitar o meu corpo para não ser refém do modo operandi que ele está fazendo, né? Eu tenho uma experiência assim que eu rio de mim mesmo, porque a hora que a gente olha com humor o nosso piloto automático, tira sarro e vê como ele é mais forte, porque eu convido também todas nós aqui, todos nós, a pensarmos onde que esse sistema é mais forte. Quando eu estou no carro, é muito... Eu tenho uma facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo do que fazer uma. Eu achava, né? Talvez pela minha característica mesmo. Se fala, meu, resolve isso tudo aqui, eu me sinto... Tem uma amiga que fala, aeromoça. Eu vou fazendo, né? Ela serve um, ouve o outro, não sei o quê. Só que isso estressa profundamente. Então, parece que esse é um modo que funciona legal, que você faz bem, que tá tudo bem, enquanto, né, seu marido provavelmente faz uma das coisas, porque os homens são monofocais, as mulheres multifocais, fazem 300 e parece que lidam bem. Só que isso vai sendo uma somatória de pequenas violências para o corpo, porque a gente não tem essa função, né, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo bem. Só que você vai musculando essa característica. Então, quando eu estou no carro, eu falo, não vou olhar o celular. É tão louco, porque assim, eu acabei de pensar, no primeiro farol, eu tô mandando mensagem. Aí eu rio e falo assim, que absurdo. Eu acabei de sair de casa me propondo a não tocar no celular. Assim, você vai andar 20 minutos em cada semáforo, farol, você tem como rir de você. Porque esse silêncio, esse estar sem algo que te bota nessa frequência de tenho que resolver, porque o celular traz isso, né? Ele traz estímulo o tempo inteiro e ele é interessante. Agora, ficar, apreciar, é um treino, né? É um treino. Então, assim, é muito legal a gente ver aonde o meu piloto automático, em 1000 coisas da vida, mas no carro, sentada dentro de um lugarzinho que você se propõe uma coisa, você vê o quanto você é dominado por aquilo, né? É. Então, assim, esses vícios comportamentais que a gente tem, eles nos tiram do presente. Eles nos botam refém do como eu estou funcionando. Então, como é que eu ressignifico uma coisa que eu estou refém do meu sistema?
Então, esse olhar para dentro tem que ser, eu volto, antes de tudo. Por isso que eu sempre penso que o trabalho, né, no palco da vida, ele traz a questão física e energética, porque só a mente, Não. ela é menor do que o nossa Yeah. aparelhagem. Ela é a A mente, mente né? mente, né? Ela não é o, vamos dizer assim, o caminho. A gente tem que sair do racional. A gente precisa estar conectado com o nosso coração, com o nosso corpo, né? Que é o que a gente sente. Por isso que inclusive é o que a gente passa para as outras pessoas, né? É a nossa comunicação, né? De forma em que a gente não, muitas vezes, obviamente, não tem essa consciência, mas é o que a gente está sempre emanando e é o que a gente está sempre recebendo. E isso, tudo que você comentou, né? O olhar, é por isso que eu amo esse trabalho do olhar, da visão sistêmica, porque ele nos ajuda, através de processos próprios, a conseguirmos sair e olharmos para a nossa história como uma espectadora, né? Ou alguém que está assistindo o que está acontecendo ali, a forma como é trabalhado. Então, é um movimento muito rico, porque só o fato de você conseguir sair da sua posição e olhar para a sua história, isso já te dá uma outra amplitude. E você tem uma percepção diferente, é como se você estivesse olhando de fora e você se dá conta, puxa vida, eu não tinha me dado conta disso ou daquilo, né? Então é realmente é um movimento desafiador para quando a gente não tem determinadas ferramentas e ao mesmo tempo importante da gente criar essas, né, se autodescobrir para criar esse movimento que a gente se sinta capaz de, pera lá, deixa eu ver aonde que eu vou conseguir aqui me deixar de ser refém e conseguir entender o que está acontecendo comigo, né? Sim. É. Não tem jeito, né? Porque o nosso aparelho, a nossa máquina, o nosso maquinário, meu pai médico, ele sempre fala, ele é incrível, né? Ele tá aí para fazer a gente viver, né? É. Nosso cérebro, nosso corpo. Então, assim, ele vai lutar de qualquer jeito para que a gente sobreviva. E aí vem o nosso interesse em querer botar vida nessa sobrevivência, né? Estou sobrevivendo ou estou vivendo? Isso tirando toda a batalha que cada, né, característica cultural, econômica vai trazer para cada uma de nós, né? Sem tirar que o conforto ele pode te dar mais chance de olhar para si, mas não necessariamente. Sim. A gente vê inúmeras circunstâncias de pessoas que têm uma qualidade de vida muito boa e às vezes eu me cobro por isso, eu falo, eu tenho que fazer esse serviço de olhar para dentro por poder fazer, né? Porque eu não estou no ônibus 3 horas para ir, 3 para voltar, então é minha obrigação de fazer pelo todo. Uhum. O meu pouquinho pelo todo, o teu pouquinho pelo todo, que se a gente, no nosso show dos grandes pequeninos, a gente fala, se cada um fizer um pouquinho, juntos a gente faz um montão. Uhum. Mas a gente também que tem a oportunidade de fazer pelo coletivo, né? Porque quando eu me olho com distanciamento, eu quando olho para você num momento de crise, eu consigo te olhar com um olhar compassivo. Mas isso só acontece se eu me olho. Seja, a gente não encontra pessoas que têm compaixão pelo outro se às vezes a gente até tem mais pelo outro do que pela gente, mas é um treino, né? De amorosidade, eu olhar e falar, eu não vou reagir a esse ataque de raiva ou de mau humor dessa pessoa, porque eu também eu fico assim às vezes. Ela não tá bem, né? Senão a gente está sempre julgando e apontando o dedo, mas isso já É. é um passo atrás. Eu tô olhando uma pessoa tendo uma crise de raiva ou me tratando mal, que eu não suporto. Você vai num lugar, a pessoa te maltrata, assim, um atendimento. Você fala, cara, morei 3 anos em Nova York, isso era quase que diário, né? Eu falei, eu vou criar uma couraça, Uma couraça. porque, cara, você vai pedir, a pessoa fala, vai. É quase que, né, falando na sua cara, te tratando mal. E aí você fala, putz, tá, eles estão, né? O atendente está num nível de luta e fuga. Morar em Nova York é caro pra caramba. Você trabalha igual um desgraçado, aquela cidade barulhenta, poluída, é um nível. Você vai entrando numa frequência energética brutal ali do lugar. Então, se eu posso olhar para ele e entender que tá difícil e ele tem que atender 5, se eu pensar no meu pedido no caixa,
a fila ficou grande, né? Uhum. Então, quando a gente consegue não olhar só para o umbigo, ou olhar para o outro e não julgar tanto, a gente começa também treina fora, treina dentro, né? Então, Verdade. quando a gente acorda com muita irritação consigo mesmo, que tal olhar para mim como se eu estivesse de fora? Tudo bem, estou muito irritada, o que eu vou fazer? Se eu for lá tomar o meu café mega super cafeinado, talvez isso vá piorar, porque eu tomo todo dia. Então, assim, talvez agora é hora de eu fazer alguma coisa diferente para não potencializar esse estado que me incomoda. O treino é diário, né, É Cris? diário. Não É adianta uma diário. sessão de Não, terapia. é Uhum. uma preparação. Não adianta. Todos os dias a gente tá com esse estado de presença, a gente tá atento ao que a gente sente, né? Não deixar as minhoquinhas da cabeça da nossa mente tomar conta, né? E tá ali. Mas olha só, eu tenho uma série de perguntas, porque eu abri uma caixinha de perguntas e aí tem várias perguntinhas, tanto para você, umas perguntinhas para mim também. Opa. E vamos lá. E se alguém tiver pergunta também, eu vi, depois eu vou tentar voltar. Tinha uma outra pergunta que eu vi por aqui passando. Podem perguntar aqui também sobre esse tema de se reinventar e principalmente após a saída de um filho de casa, né? Então, uma perguntinha para você, Tânia. Como é pensar sobre este momento para você? Você se sente preparada? Não. Eu não, para o momento, não. Eu me sinto em preparação diária nesse olhar para dentro, que foi como a Cris falou. Eu sei que ainda brinco, falo para minha filha: você vai, pode pôr lá no dorme um colchãozinho, assim, né? No dormitório, eu vou lá dormir com você. Eu fui criada de um jeito muito que meus pais, muito juntos, me entregaram assim para a vida, não ficaram me amarrando, me impulsionaram aí. E eu faço isso com elas diariamente. Então acho que isso já é um preparo. Eu falo, vai pro mundo, vai atrás, batalha, isso aí, vai trabalhar. Mesmo com elas querem ainda ser artistas, então treina muito, uma treina muito dança, a outra canta. Eu empurro, falo, não dá fazer 2 vezes na semana e querer ser bailarina, gente, não dá para treinar 2 vezes cantar, é o mesmo jeito que é olhar para dentro. É um treino quase que diário. Claro. Coisas que você usa o seu corpo, sua energia e sua atenção nesse ponto, não tem como. Ai, jogo basquete segunda e sexta. Beijo. Na arte isso não acontece, entendeu? Então eu as empurro nesse sentido, de ver que é árduo, que tem que ser um treinamento diário. Que é, por outro lado, o que eu faço comigo de tentar olhar para dentro. Não me perder no que a circunstância da vida vai me trazer. Mas se eu disser que eu estou preparada para a saída da Isa, ainda tem uns 3 anos, Cris, que eu vou te perturbar muito para você me ajudar. Mas eu não. Mas eu acho que é aos poucos também. A gente acabou de ficar um mês, a gente ficou em São Paulo bastante trabalhando e elas viajaram, então fiquei um mês praticamente sem vê-la. Foi a primeira vez na vida. E foi bem, foi bom para ela e foi bom para mim também de ver que eu não morri, não desesperei, senti saudade, ok, sabia que ela estava bem, que ela estava muito feliz e que eu também estava cuidando do que era importante para mim. Estava fazendo esse, né, quando a gente vai para o Brasil é um mês cheio de trabalho, então eu estava feliz comigo e feliz por ela estar feliz. Sim. Então acho que isso é muito importante. Quando a gente fala o trabalho, né? Mulheres, muitas deixaram esses espaços profissionais para atender, né, a dinâmica familiar. Eu acho que é uma boa hora de buscar, sim, um trabalho, porque senão fica muito difícil não ter onde se apoiar, né? Sem dúvida. Buscar algo que preencha o coração, que preencha a alma, que a pessoa tenha. Tem gente que me pergunta, mas eu não sei nem por onde, como é que eu faço? Sente primeira coisa, o que eu gosto, qual é a minha aptidão, qual é o meu talento, e tentar criar daquilo algo em que possa ser colocado em prol das outras pessoas. E o dinheiro vem, né, remunerar de alguma forma aquilo que a gente ama, pela qual a gente tem aptidão, pela qual a gente tem talento. E além do que, a gente se sente, né, preenchido quando a gente usa da nossa energia
com algo que a gente gosta de fazer, né? É a melhor coisa que tem, né? Gastar o nosso tempo com algo que a gente tem prazer, né? Eu acho que também essa fase que os filhos saem é uma fase que dá muito medo, porque a gente fala, tô velha, né? Teoricamente, para começar algo novo, o que eu vou fazer? Não tem espaço no mercado de trabalho, realmente tem pouco, né? Para mulheres maduras. Mas se a gente for nesse pensamento, a gente vai ficar cada vez mais sem nada, né? Primeiro que as coisas estão mudando, assim, eu sinto que o olhar para o feminino, o olhar para a mulher madura, cada dia tem um espaço maior. Acho que aqui nos Estados Unidos maior ainda, né? A série de pesquisa, a série de capas de revistas que trazem mulheres diferentes daquelas de 5 anos atrás, né? Com idades diferentes, com cores diferentes, com propostas diferentes, com corpos diferentes. Mas, assim, realmente vem esse questionamento: o que eu vou fazer de novo? Né? Tendo já essa idade, não dá tempo de construir alguma coisa, mas dá, né? E eu também sempre me pego nessa frase que, quando a dúvida e o medo me batem muito, é: dá o passo que o universo põe o chão embaixo. A gente não sabe o que vai dar. É inseguro viver, né? Fazer uma nova escolha. É. Mas a gente vai com amor, com vontade, dá o passo. E as coisas, eles aparecem de um jeito mágico, né? Que a Porque a gente gente nem imagina, coisa. que a gente nem imagina, né? Tem que fazer o primeiro movimento, né? Esse primeiro movimento precisa ser feito. É o mais É, difícil, né? é o mais difícil. E isso que você falou está relacionado a uma pergunta que fizeram. Existe idade para recomeçar? Não, acho que não. Eu sei. Sempre há tempo para recomeçar, né? É aquilo que a gente comentou, né? Se a gente acorda, está respirando, a gente pode recomeçar. A gente precisa ter essa intenção, se conectar consigo mesma, saber o que quer, o que gosta, o que ama, o que tem desejo, e vai dar o primeiro passinho que as coisas vão acontecendo, né? Eu vi um vídeo que viralizou, né? Talvez vocês tenham visto também, mas de uma senhorinha de 77 anos que começou a fazer ginástica. Porque as dores dela, muitas, né? E aí chega uma hora que não adianta, vai passar o quê? Corticoide injetável em todas as suas articulações. E ela começou a fazer os exercícios físicos, assim. E é muito incrível a carinha dela mudando assim ao longo de um mês, porque com 77 anos, se você nunca fez, gente, você imagina o quanto é difícil Nossa, você eu levantar e imagino. falar: vou fazer ginástica. A gente sabe no nosso dia a dia, se quem pratica já é difícil quando você não quer. Imagina você passar a vida inteira sem fazer. Mas você escolhe essa dor, eu não quero mais. Uhum, Dá exato. 87, você consegue ter com um acompanhamentinho para não se machucar, ainda viver, você vai viver mais 10, mais 1, mais 3 anos. Exatamente. Outra qualidade, né? É. Exige muita vontade. Exige muita vontade, é a intenção, é a decisão, mas é aquilo que você falou, com esta dor eu não quero mais. Às vezes é necessário chegar num ponto em que te empurra. Por isso que a dor, que lógico, é difícil, mas ela é mola propulsora para a nossa transformação. Né? Se você sabe utilizar disso, não ficar no vitimismo ali, porque eu, não sei o quê, mas se você sabe usar isso como ferramenta para dar um passo, para sair dali, daquela dor, do desconforto, a gente vai encontrando oportunidades e possibilidades e portas vão se abrindo e assim as coisas vão acontecendo, né? Sim. Uma outra Tenho... pergunta. O que você indica como forma de recomeçar? Eu acho que, Cris, é muito particular, né? O que eu indico como forma. O que, para mim, eu faço terapia desde muito jovem, porque eu resolvi fazer psicologia muito jovem, e eu acho que todo psicólogo deve fazer terapia. É Uhum. É necessário, é necessário. fundamental, e a faculdade pede isso, né? É quase que obrigatório. Isso não acontece com muitos, mas eu acho que é muito importante. Só que, para mim, uma coisa que me transformou profundamente foi a meditação, Uhum. que conseguiu parar essa minha mente tão agitada e dar esse respirinho para eu começar a olhar a situação com esse distanciamento que a Cris estava comentando.
como espectadora dessa história. Porque aí eu posso escolher o roteiro que eu quero viver quando eu estou vendo o que eu estou fazendo. Mas se eu estou tão engrunhada com essa história, com esses hábitos, com esses padrões, eu não consigo ter essa força de falar, vou mudar aqui, vou olhar aqui, olha, isso está assado. A minha figura da minha vida e da minha autoobservação fica nublada. Então, assim, eu acho que a meditação transcendental, que foi onde eu comecei, e eu uso ela muito no meu trabalho, no palco da vida, ela é uma ferramenta de autoconexão num nível muito brutal, assim, e ela acontece de segundinhos, né? A gente começa conseguindo meio segundo, tem dia que não vai nem meio segundo, mas o poder desse 1 minuto, segundos, vários minutos, quando a gente vai realmente praticando e criando essa força que a meditação traz, que é de muita prática, e prática diária, eu não vou aqui elogiar e medita, É você tem que ir difícil. muita. É difícil. Mas Eu também aí, sou apaixonada, mas o começo é muito o difícil. começo é difícil, mas se a gente começasse a fazer ginástica igual a senhorinha, assim, Exatamente. eu, Como qualquer coisa nova. eu que treino várias coisas novas, às vezes num espetáculo, quero fazer malabares, quero fazer um tecido, quero cantar, coisas que eu não faço, no começo você fala, não vai sair nunca. Aprender malabares, eu falava, gente, que coisa mais difícil. 4 meses na frente da porta com aquelas bolinhas, de repente o negócio, as bolinhas saem da tua mão, assim, rodando. Exige. Eu sempre uso malabares para me lembrar que eu sou capaz, assim, porque... E a meditação é isso, de pouquinho em pouquinho, de repente ela vai... E tem muitos tipos de meditação. O que serve para a Cris não vai ser o que serve para mim e para você. Então, tentar encontrar que é um portal de começo, meio e fim gigantesco, assim. Não sei se eu respondi. Não, acho que respondeu muito. E através da meditação, a gente, não só a meditação, mas outras ferramentas, que eu acho que para mim é um grande caminho, né, de como recomeçar, através da meditação e outras ferramentas, a gente consegue olhar para dentro. Sim. Né? E o recomeçar, ao meu ver, também requer muito isso, de primeiro você saber quem você é hoje e você saber o que você quer. Sim. E aí você já tem um norte, né? Então essa conexão interna, ela é também, né? Ela é fundamental para isso. Sim. Outra perguntinha: o que fazer quando não sabemos por onde recomeçar? Pedindo ajuda. Eu acho que saber pedir ajuda. Tem tantos profissionais incríveis, né? Eu nunca deixei de contar com os profissionais assim para me ajudar. Sempre tive muita curiosidade de saber que tem tanta gente treinada que estudou muito para me ajudar. Então, como esse trabalho que a Cris está fazendo, eu peço socorro sempre, assim. Eu tenho várias pessoas, são minhas amigas ou terapeutas, ou tipos de técnicas que me interessam. A Kundalini Yoga, você vai aos poucos vendo onde que eu me ancoro, quem que me ajuda. E quando eu não sei nada, sempre tem alguém, tem um profissional para ajudar. Então, e quantas vezes eu me vi perdida? Então, se você está nesse momento, peça ajuda. Ajuda, também existe ajuda gratuita. Em vários centros terapêuticos existe ajuda gratuita. Eu já prestei muito serviço gratuito nesses locais, nesse centro, tem muita gente habilitada. Então, assim, se você pode pagar, ótimo. Se você não pode, não deixe de buscar ajuda. Em terapias, na religiosidade, em aulas de yoga, em aplicativos de meditação. Busca onde pode haver um espaço de recomeço, um espaço neutro, né? Um espaço vazio. Às vezes a gente quer começar com o que eu já sei, mas talvez eu tenha que ir para o que eu não sei, para poder achar outras forças, porque com o que eu sei eu não estou conseguindo. Exato. Tentar coisas novas, né? Às vezes algo que nunca nem imaginou, mas que de repente possa ser algo assim que, puxa,
a gente encontra uma conexão, encontra, né, um caminho. Coisas que a gente gostava quando era criança também. O Uhum. que me fazia feliz criança? Uma vez, há pouco tempo atrás, eu fiquei num espetáculo que eu tinha que sapatear. Eu amava, sapateava muito bem quando eu era jovem. E quando eu fui treinando, assim, só que eu fui sapatear com uma galera que já sapateava muito, né? Que eu fiquei 20 anos sem dançar. Aí eu falei, cara, será que eu vou conseguir fazer isso? E depois, assim, de uns 2 meses, eu falei, isso para mim é cura. Então, sempre que eu lembro que tudo tá perdido, eu falo, preciso dançar, porque é onde a minha alma se cura. Com todos os desafios, né? Gente, não sei o que aconteceu. A live caiu. Será que a Tânia vai voltar? Vamos ver se ela volta aqui. Não sei o que houve. Vou tentar mais uma vez. Vamos ver. Vamos ver se a Tânia volta. Caiu. Oi, Thelma. Oi, Carol. Vamos ver se a Tânia vai entrar. Não sei se ela... A gente estava num papo tão bom e de repente caiu. Vamos tentar aqui. Deixa eu ver se... Não sei o que houve, que a live estava ótima e de repente caiu. Vamos ver se a Tânia vai entrar novamente. Esperando ver se ela aparece. Ai, que pena, a gente estava falando, ela estava respondendo as perguntas. Vamos lá. Deixa eu ver se ela já entrou. Ah, a gente estava aqui num papo ótimo e a live acabou. Ou caiu, não sei o que aconteceu. Ah, a Tânia entrou. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la aqui. Cadê se eu consigo? Tânia, querida. Ai, desculpa. Imagina, a gente não sei o que aconteceu, a live Ela para, caiu. ela cai depois de 1 hora. Eu engraçado, eu já fiz outras com mais de 1 hora e Mas você fez no seu perfil, Cris? é, Eu no não meu. sei, é de perfil para perfil. O meu fica mais de uma. É, Mas vamos aqui, vamos acabar terminar e essas encerrar, vou, perguntinhas. Eu estava aqui falando, ai meu Deus, eu que estava no auge do raciocínio, ela do fechou. papo, e eu Que me bom. perdi também o que a gente estava, qual era, deixa eu ver aqui se eu lembro qual era a Era pergunta que a gente, sobre por onde é, começar, né? o que fazer quando não sabemos por onde recomeçar. É. É. Enfim. E para a gente finalizar, tem uma outra perguntinha sobre o que você pretende fazer quando suas filhas forem embora de casa. Olha, eu tenho esse meu trabalho no palco da vida que a Cris fez e que tem enchido meu coração. Eu tenho feito em São Paulo, aqui na Flórida, que é com mulheres. Eu pretendo muito levar para as empresas, porque tem muitas técnicas teatrais de apropriação da presença que são incríveis para o desenvolvimento pessoal e para a ocupação da nossa energia na nossa vida. Então, como eu falei algumas vezes aqui na live, né, a arte ela exige muito, muito treino. E eu estou falando das artes do corpo, né, atuação, dançar. Exige uma prática diária. E esse meu programa no Palco da Vida, ele fala sobre esse espaço onde eu conscientemente e também trabalhando o inconsciente de variadas formas, escolho o que eu quero viver. Isso parte também de uma escolha racional, objetiva, que às vezes ela ainda está num plano muito subconsciente, muito inconsciente, mas o trabalho vai trazendo isso à flor da pele, à consciência, e a gente vai criando formas de praticar alguns estados energéticos, antes de tudo, e práticas de comportamentos. Existe um livro que trabalha muito a presença, que a gente começa às vezes a treinar de fora para dentro. No teatro a gente faz isso. Se eu for fazer agora uma mulher muito perturbada e drogada, eu vou ter que observar além do mundo interno dela como seriam os gestos dela, os cacuetes, como ela respira, como ela fala. E a gente na vida tem essa ferramenta também para trazer
estudos de fora para dentro que me ajudam. Se eu falo muito com a mão, eu vou ficando agitada. Se eu aquieto a minha mão, talvez a minha voz mude, minha forma de escuta mude. Então, assim, tem muitas ferramentas teatrais que conversam com a psicologia. E eu estou me formando em Kundalini Yoga também, que é muito veloz no trabalho da conexão neurológica, através de pranayamas, respirações e essa prática física e energética que eu venho falando. Então, esse é um trabalho que eu quero muito seguir, ampliando os espaços. Tenho feito com mulheres maduras, mas quero trazer para os adolescentes, porque ele é muito, muito eficaz para essa faixa etária onde os jovens eles não têm conexão consigo mesmo. Eles estão muito perdidos e a gente vê muita dor, muita angústia, muita necessidade de atendimento e de tratamento. Aqui nos Estados Unidos eu vejo que as terapeutas no Brasil, ninguém tem horário para jovem. Então, a demanda é muito grande, mas quando a gente começa a fazer isso nessa idade, esse trabalho que é você com você mesmo, além da ajuda externa que você vai ter, mas como você se ferramentaliza. E também levar para o universo masculino nas empresas, não só o masculino, as mulheres também, no universo corporativo, que também a mente ela está numa frequência muito insana. Então, esse é minha paixão, além do teatro e da minha carreira artística. Eu sinto que esse é o meu servir na minha melhor qualidade. Assim. Trabalho, eu tenho estudado esses últimos 6 anos profundamente, criado a minha técnica para poder servir e tocar as pessoas e trazer transformação como tem trazido para a minha vida. Eu tenho sido o meu, como chama? O instrumento de pesquisa. Isso é maravilhoso. Você, de certa forma, você já está se preparando para o momento que as suas filhas saírem, né? Sim. Porque já está com planos para se reinventar. Sim. Então, esse projeto quando a gente fala sobre se reinventar após a saída de um filho de casa, não começa só ali naquele momento, começa antes. Sim. Começa antes. E a gente precisa realmente parar, pensar, criar coisas, tomar atitudes, ações, buscar projetos e parcerias, né? Que a gente, né, quando chegar o momento realmente que a gente está vendo que eles já estão prontos, estão indo embora, a gente também esteja ali com a nossa vida preenchida, né? Com outras coisas, com outros sonhos, com novas ideias, com criações, e, enfim. Ai, minha muito querida. Estou aprendendo muito com você. Até chegar lá, a gente aprende diariamente, né? É uma troca, né? Aprendemos umas com as outras. Querida, muito obrigada por participar dessa conversa, agradeço, foi maravilhosa. Muito obrigada, Cris, obrigada a todas vocês. Muito obrigada. A gente acabou nem conseguindo ver se tinha perguntas, né? Porque não deu tempo de responder, a live caiu. Mas eu respondo se chegarem aí perguntas para você, porque eu talvez na sua caixinha eu posso responder, gravar em vídeo e você ótimo. como você preferir. Eu agradeço muito vocês estarem aqui hoje à noite. Muito obrigada, gente. Obrigada, boa amor. noite, obrigada. Tudo de bom, querida. sucesso. Obrigada. Um beijo grande. Até já. Tchau, até. Até.